O historiador alemão J.G. Droysen, do século XIX, cunhou a expressão helenismo para designar o período no qual a cultura greco-macedônica propagou-se da Europa até o Egito e Ásia. Esse período prosseguiu por um longo tempo após a morte de Alexandre, influenciando Roma e as futuras nações, despertando novos filósofos, descobertas científicas, sincretismo religioso e, principalmente, a literatura, onde a língua grega lançou raízes pelo mundo inteiro, tornando-se o idioma comum entre os povos mais diferentes. Bem-vindos ao canal Observatório 7, nossa forma única de abordagem em 7 saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência, teologia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos desta série. E confira em playlists deste canal outros assuntos de seu interesse. Abaixo do título, nossa bibliografia, e lembre-se que usamos livremente da reinterpretação de imagens fora de seu contexto original, apenas para ilustrar nossa própria narrativa. O vídeo a seguir é parte da proposta de diálogo com a teologia cristã e está repleto de generalizações e simplificações. Após Gaugamela, Alexandre seguiu para a Babilônia, onde ele temia que Dario fizesse uma fortaleza por ser esta uma cidade murada. Mas Babilônia o recebeu com festa, e ele presenteou suas tropas com os ricos tesouros de Babilônia e partiu para Susã, a capital de inverno dos persas, onde chegou 20 dias depois e se apoderou do tesouro persa de 50.000 talentos em ouro, o que seria um valor inimaginável, já que um talento grego equivalia a 20 quilos. Ele mandou 3.000 talentos em ouro para a Macedônia para financiar seu governo local e a guerra contra os espartanos. Em dezembro de 331 a.C., Alexandre marchou atrás de Dario, mas deveria passar num desfiladeiro, que era território de uma tribo iraniana independente, os Uxianos, povo que nem os persas haviam conquistado, e lhes pagavam tributo para passar em seu território. Alexandre prometeu aos Uxianos pagar o mesmo tributo, mas os enganou, indo com 8.000 soldados por outra estrada e tomando a aldeia principal. Os Uxianos se retiraram, mas foram cercados pelo resto dos macedônios, que os mataram. Quem sobrou ainda teve que pagar aos macedônios 100 cavalos, 500 cabeças de gado e 30.000 ovelhas. Este é um pequeno exemplo, quase desconhecido, de como um exército gigante como o de Alexandre era sustentado a milhares de quilômetros de sua terra natal. Basicamente, eles estupravam as mulheres, roubavam qualquer cavalo e alimento que achassem por bem de qualquer comunidade vencida e levavam todos os metais de valor. Quem sobrevivia ou era escravo ou ficava vivendo na miséria e no luto. No final de 330 a.C., o inverno estava chegando e Alexandre enfrentou a última resistência nos chamados portões persas, próximos a Persépolis, onde os macedônios foram detidos por um mês. Curiosamente, essa batalha lembra a Batalha de Termópilas, mas, ao contrário da Batalha de Leônidas, os gregos eram agora os invasores, sendo mortos num desfiladeiro estreito. Semelhantemente, Alexandre descobriu um caminho graças à denúncia de um pastor iraniano, por onde gregos cercaram os persas. A Batalha do Portão Persa foi o local onde, proporcionalmente, Alexandre perdeu mais homens em batalha e, tragicamente, os soldados persas que conseguiram fugir foram impedidos de entrar em Persépolis e tiveram que voltar e lutar até a morte. Uma vez morta a última barreira humana,
Persépolis abriu pacificamente as portas para as tropas gregas que chegavam, e Alexandre tomou o trono e toda a riqueza do Império Persa que ali estava guardado. O que se seguiu foram 4 meses de comemorações e durante este tempo ele permitiu que seus soldados saqueassem a cidade livremente. Todos os homens persas foram mortos e as mulheres e crianças foram escravizadas, violadas e vendidas. Por fim, numa noite de orgias e beberagem, Alexandre, completamente fora de si, instigado por uma prostituta chamada Thaís, jogou uma tocha no terraço dos suntuosos palácios de Persépolis, ao que foi imitado por seus amigos até que o fogo consumiu tudo. Alexandre recuperaria os sentidos para ver as cinzas do palácio e lamentar, percebendo que tinha destruído seu próprio palácio de valor incalculável. Outras versões tentam proteger a imagem de Alexandre e tentam dizer que ele incendiou o local como vingança pelo incêndio de Atenas, o que não faz nenhum sentido, pois nem se trata de um comportamento típico de Alexandre, nem eles tinham tanta estima por Atenas e sua história. E obviamente aquilo se tratava de um desperdício de riqueza jogada às cinzas às custas do efeito do vinho. Partindo de Persépolis, foram rumo ao atual Tajiquistão e Turcomenistão, caçando Dario III. Cercaram a cidade de Sirópolis dos Sogdianos e os massacraram. Dario, que depois de refugiado em Ecbatana, havia fugido ainda mais ao leste para reunir seus mercenários bactrianos, mas foi traído. Morto aos 50 anos por Bessos, um de seus generais que no golpe se proclamou novo rei, e abandonado, o corpo de Dario foi envolto na própria capa de Alexandre e sepultado com honras reais junto aos grandes persas como o último dos Aquemênidas. Alexandre perseguiu Bessos até a Bactria, que formou resistência contra os gregos. Provavelmente por outubro de 329 a.C., Alexandre teve outra vitória na Batalha do rio Jachartes contra os Saca, os melhores arqueiros montados do mundo. Alexandre, com catapultas, conseguiu expulsar eles da margem do rio. Depois, sacrificou alguns de seus homens, atraindo os nômades criadores de cavalos para uma luta onde caíram numa armadilha. Foram cercados, entregues à falange e à cavalaria lanceira grega. O resultado é que 1.200 sacas foram mortos, 150 foram feitos prisioneiros e 1.800 cavalos foram apreendidos de uma tribo que nunca havia sido vencida por ninguém. No final, Alexandre libertou os prisioneiros e fez uma aliança com eles, garantindo a fronteira norte. Quanto a Bessos, Ptolomeu capturou numa aldeia isolada e Alexandre o colocou numa coleira de madeira e o amarrou nu numa estaca para vergonha diante do exército, sendo chicoteado, mutilado e torturado até a morte. Finalmente, Alexandre precisava vencer Oxiartes, o rei dos Sogdianos, um rico reino que era intermediário da Rota da Seda e havia apoiado Bessos. Oxiartes refugiou-se com sua família numa fortaleza inalcançável no topo da rocha sogdiana, na região do atual Uzbequistão. Oxiartes debochou que os gregos só chegariam ao topo se tivessem asas, mas Alexandre mandou 300 homens escalarem a montanha, sendo que 30 morreram na tentativa. Diz a história que os sogdianos ficaram tão impressionados que abriram pacificamente as portas em 327 a.C., e Alexandre foi recebido com honras. Foi ali que Alexandre, desinteressado em mulheres até então, cujas preferências muitos historiadores apontam que era por homens e por eunucos, conheceu Roxana, que significa estrela brilhante, a filha do rei Oxiartes. Contra todas as opiniões e desgosto geral de seus amigos, Alexandre se casou com Roxana
que é descrita com uma beleza incrível. Supostamente, Alexandre se apaixonou por ela, que se tornaria a mãe do único filho de Alexandre. A aliança de Oxyartes o fez seu aliado e sátrapa sobre o Oriente, e Alexandre empreendeu uma campanha de dominação rumo à Índia. De maio de 327 a 326, venceram na campanha de Cofen contra os Aspasianos, entre o atual Afeganistão e Paquistão, onde fundou a Alexandria do Cáucaso. Ele continuou cercando cidades, vencendo batalhas por todo o território Hindu-Kush, assimilando tropas de seus novos estados vassalos. Em abril de 326, venceu em Aornos contra o reino Asvaka, no atual Paquistão, e tomou caminho livre para a região do Punjab. Jamais um exército europeu havia chegado tão longe. Em maio de 326 a.C., os gregos estavam no norte do atual Paquistão, no subcontinente indiano, às margens do caudaloso rio Hidaspes, que parecia impossível de transpor. Do outro lado, o poderoso rei Porus, armado com um exército de guerreiros portando capacetes de metal, machados, maças e lanças. Havia cavaleiros e carruagens indianas e elefantes de guerra com torres no topo, onde 3 soldados portavam dardos e flechas. O rei cavalgava um elefante vestido de cota de malha metálica. Alexandre enganou os indianos e, com uma tropa menor, cruzou o rio 27 quilômetros acima de seu acampamento. Uma vez do outro lado, atacou Porus inicialmente pela cavalaria, onde obteve vantagem, mas os indianos se refugiaram entre os elefantes, que começaram a massacrar centenas de soldados gregos falangistas, com peso colossal e com as presas revestidas de lâminas. Num ato de sobrevivência, os gregos resistiram jogando dardos contra os olhos dos animais e golpeando a machado suas pernas. Muitos destes pobres animais rompiam desgovernados sobre os seus próprios exércitos, até que a cavalaria grega obteve a vitória. Existe muita lenda e interpretação na relação entre Alexandre e Porus, mas certamente, percebendo que ele estava na Índia, a milhares de quilômetros da Grécia e da Pérsia, deixou o próprio rei de lá no comando de seu país como seu vassalo. Como resultado, Alexandre incorporou elefantes ao seu séquito de guerra e ambicionou tomar a Índia até o rio Ganges. Entretanto, a temporada de chuvas já durava 70 dias e os gregos, que haviam sofrido enormes baixas contra Porus, ao ouvirem que Alexandre não ia parar até encontrar o mar no final das terras indianas, se indispuseram. Os gregos nunca tinham lidado com tamanha chuva e lama. Recebendo reforços, resolveram descer o rio ao sul, onde Alexandre pretendia enfrentar um reino ainda maior, os Mali. Alexandre dividiu seu exército em 3 equipes comandadas por ele, por Hefestion e por Ptolomeu, sendo que ele mesmo liderou o grupo com o maior desafio, de desviar por um deserto e surpreender os malianos, o que demonstra outra característica de sua liderança. Tudo o que era vital e mais importante, ele mesmo fazia. Com suas catapultas de torção de corda, ele tomou as cidades do reino indiano e, quando a outra tropa grega chegou, matou os fugitivos. Lutou contra os Malians, que já estavam aterrorizados, e cercou a cidade principal, Bultan, até fevereiro de 325, onde Alexandre, tomado de impaciência com um cerco que não terminava, pegou uma escada ele mesmo e começou a subir pelo muro. Quando os indianos entenderam quem ele era, correram para matá-lo, mas os gregos pediam que Alexandre pulasse de volta para salvar sua vida. No entanto, Alexandre saltou para o lado de dentro da cidade, seguido por macedônios, e no tumulto conseguiu matar o líder dos Malians, mas foi gravemente ferido por uma flecha em seu pulmão.
Levado às pressas para uma tenda, Alexandre foi salvo por Pérdicas, que o operou, e sobreviveu depois de dias entre a vida e a morte. Uma revolta estava prestes a explodir entre os soldados macedônios que não compreendiam o que estavam fazendo na Índia. Um lugar distante, sem relação com a Grécia, impossível de se governar e que nunca esteve na proposta inicial da guerra. Desgostosos com o clima chuvoso, com a batalha e vendo Alexandre ferido, este foi o fim da campanha macedônica ao leste. Ainda se recuperando, Alexandre enviou uma parte do exército para o sul do Irã e, com o resto, inexplicavelmente, tomou a rota mais difícil pelo deserto de Gedrosiano, como se fosse para punir seus homens por desistirem de segui-lo na conquista da Índia. Dizem que mais de 2.000 morreram pelo caminho, e ele chegou em Suzã em 324 a.C., para descobrir que em sua ausência as coisas não iam tão bem. Alexandre executou os desleais, pagou o exército e anunciou que os veteranos e feridos poderiam voltar à Macedônia, liderados por Cratero. O que parecia um prêmio soou, entretanto, muito mal, pois os soldados entenderam que estavam para ser trocados, já que Alexandre começava a usar roupas e costumes persas. Esta crise vinha de meses de desgastes internos no exército de Alexandre por incidentes onde a justiça do rei foi seriamente questionada. Por exemplo, Filotas foi executado por saber de uma conspiração e não o alertar. E na política de Alexandre, quando um homem era condenado, seu pai era condenado junto para prevenir vinganças. Nisso, Filotas morreu com seu pai, que era Parmênion, o mais antigo e alto comandante de cavalaria que esteve com ele desde o tempo de Filipe II, seu pai. Outro ato revoltante de Alexandre foi matar a sangue frio no meio de uma festa, enquanto bêbado, Cleitos o Negro, o homem que salvou sua vida na batalha de Issos, cortando o braço do persa que teria matado o rei. Cleitos questionou os erros de Alexandre, em especial de trocar os costumes gregos pelos de povos bárbaros. E ainda outra conspiração contra Alexandre foi descoberta entre seus jovens pajens, moços que lhe serviam de todas as formas e eram usados por ele, mas que foram torturados até a morte quando se descobriu sua insatisfação com Alexandre. 3 dias depois da desavença com os veteranos, Alexandre, contrariado com os gregos, deu posições de comando em seu exército aos persas. Os macedônios imploraram perdão e as pazes foram feitas num grande banquete que deu origem em 324 a.C. aos famosos casamentos de Suzã, onde Alexandre, na intenção de unir o povo grego e persa, casou simbolicamente com a filha de Dario III e deu a irmã dela em casamento ao seu melhor amigo, Hefestion, tornando assim seu cunhado, e seria, portanto, no futuro, tio dos filhos de Hefestion, que, sendo seu melhor amigo desde a infância, era tão próximo que até hoje existe um longo debate no qual muitos propõem que ele mesmo era amante de Alexandre. A cada um dos seus generais, Alexandre deu uma jovem persa, filha da nobreza, em casamento, celebrado conforme os ritos de casamento persa, e que, na verdade, só durou até a morte de Alexandre. A seguir, viajou até Ecbatana para recuperar o tesouro e ali seu mais leal companheiro, Hefestion, adoeceu e morreu agonizante. Ninguém sabe se de doença ou veneno, mas fato é que, na ausência de Alexandre, certamente Hefestion poderia ter sido o rei. Alexandre caiu em depressão e ficou devastado com a morte de Hefestion. Sozinho e paranoico, com medo de conspirações, de tentativas de envenenamento, foi para a Babilônia, onde começou a planejar uma campanha militar contra os povos do deserto da Arábia. Certa noite, enquanto jantava e se embriagava com oficiais no antigo palácio que fora de Nabucodonosor II, um mal súbito o acometeu.
Plutarco registra que ele bebia naquela noite quando começou com febre e perdeu a capacidade de falar, morrendo 14 dias depois. Já Diodoro diz que foi atingido por uma dor fulminante depois de beber uma taça de vinho puro e morreu 11 dias depois, agonizando. Fato é que entre 11 e 10 de junho de 323 a.C., Alexandre morreu há cerca de 10 dias de completar 33 anos. As especulações sobre sua morte são infindáveis. O contexto, embora negado por Plutarco, parece indicar que ele foi envenenado e desgostosos não faltavam desde a Grécia, onde o governador Antípatro, pai do copeiro de Alexandre e rival da mãe de Alexandre, Olímpia, havia sido destituído do cargo. Até generais cansados e frustrados estariam como candidatos a terem envenenado Alexandre para herdar o seu reino. Mas também há outras possibilidades, pois aos 32 anos de idade, Alexandre já tinha sido ferido de todas as maneiras e sua saúde interna era um mistério, agravado por uma vida de alcoolismo e hábitos desregrados em todos os sentidos. Há quem diga que ele pegou alguma febre, como malária ou algo do tipo. Enfim, nunca saberemos porque seu corpo, colocado num sarcófago de ouro, enchido com mel, foi levado por Ptolomeu para o Egito, onde permaneceu até o fim da antiguidade, quando então desapareceu. A anarquia reinante após a morte de Alexandre é assunto para os próximos episódios, mas o legado de Alexandre também foi positivo. As muitas Alexandrias promoveram a primeira experiência de fusão cultural. Os muitos dialetos gregos se transformaram no grego comum chamado de koiné, que se tornou língua franca em todo o mundo. E com escrita e vocábulos muito mais fáceis, palavras e letras escritos a nível internacional se popularizaram, inclusive ajudando os autores do Novo Testamento. O helenismo foi muito além de Alexandre, pois os gregos continuaram depois dele, mas ele em si e seu império gigante mal reinaram 4 anos no território total, o que era pouco maior que o império de Dario o Grande, que ficou 40 anos no poder. Não consigo deixar de pensar que tudo isso foi necessário para que a humanidade visse que a guerra e a violência terminam em absolutamente nada. O mundo chegaria à plenitude dos tempos pedindo por algo diferente disso. Quantos milhares morreram defendendo Alexandre? Quantos outros milhares morreram e foram escravos por causa dele? Aqueles anônimos que carregaram uma lança da Grécia até a Índia se amotinaram na Índia sem motivo algum? Ou entenderam que no final não estavam chegando em nenhum lugar? Plutarco escreveu Vidas Paralelas para comparar César e Alexandre, modelos de conquistadores do mundo que deveriam ser admirados, mas Alexandre morreu aos 33 anos conquistando o mundo e incapaz de dominar-se a si mesmo, perdido no alcoolismo, na depressão, sozinho, sem amigos e com incalculáveis tesouros que não lhe valeram nada. Cerca de 300 anos depois, Jesus também morreu aos 33 anos, conquistou o mundo sem usar armas, era capaz de jejuar e dominar-se ao ponto de que, mesmo abandonado, torturado, ainda manteve-se firme a seus valores e amou até o fim. Um tirou vidas, inclusive de seus amigos. O outro deu sua vida em lugar de seus amigos e até daqueles que o odiavam. Hoje, milhares de pessoas seguem Jesus e esperam por um reino que não é deste mundo. Ao ver o final da vida de Alexandre, percebemos que a morte o igualou a qualquer homem, e o general que tudo conquistou e nem aproveitou seu império, já não existe. Em seu leito final, a única coisa que ele viu em sua agonia foi a inutilidade de seu esforço. Todo o poder que teve,
todos que se curvaram diante dele. Todos os tesouros que conquistou foram para ele totalmente inúteis. Jesus ensinou, abre aspas, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Fecha aspas, Mateus 16, 26.